que vai agora porque o Flamengo vendeu o Jorge, a torcida ficou preocupada, né, Monique? Mas temos boas notícias, boas novas para a nação rubro-negra, né, pequena gigante? Um forte abraço. Isso mesmo, Gima. Forte abraço novamente para você. Agora boa tarde para o Getúlio Vargas também, para a galera que está ligada no Conexão EI. A diretoria do Flamengo tinha adotado um discurso de precaução, de calma, para não tomar nenhuma atitude precipitada. Disse que estaria de olho no mercado, em busca de um lateral esquerdo, quem sabe até de um goleiro também, já que o Paulo Vitor acabou sendo emprestado para um time da Turquia. Mas isso acabou acontecendo mais rápido do que muita gente esperava, né? Ainda não está confirmado, o Flamengo ainda não se manifestou sobre o assunto, vale a gente ressaltar isso, mas essa foi uma notícia que veio hoje cedo lá do Recife, informação dada inclusive pela Renata Andrade, nossa repórter mais cedo, que o René, lateral esquerdo do Sport, está praticamente acertado com o Flamengo e deve ser o quinto reforço do rubro-negro carioca para essa temporada. A informação foi confirmada pela diretoria do Sport, o diretor executivo de futebol, Alexandre Farias, falou mais cedo, confirmou para os repórteres lá no Recife que os valores que o Flamengo apresentaram agradaram o Sport, que a negociação estava bem encaminhada e que faltavam apenas alguns detalhes para o René ser confirmado como novo reforço do Flamengo. Até por isso o jogador foi tirado da viagem, o Sport viaja para enfrentar a Juazeirense pela Copa do Nordeste, o jogador foi tirado dessa viagem, então é mais um indício de que essa negociação está realmente muito bem encaminhada e que ele deve ser anunciado nas próximas horas pelo Flamengo. O jogador que foi revelado pelo Sport ganhou uma oportunidade no profissional em 2014 ainda no comando do Eduardo Batista. É um jogador que interessou o Flamengo justamente por isso. O Miguel Trauco é o titular com a saída do Jorge, mas o Flamengo queria uma sombra para o peruano, queria um jogador para reserva, já que essa é uma temporada longa, que o Flamengo tem várias competições pela frente, incluindo a Libertadores da América. Então esse deve ser o quinto reforço do Flamengo para a temporada, para compor o elenco. O Flamengo que perdeu o Jorge, já tinha perdido o Chiquinho também, porque o contrato chegou ao fim, o Flamengo não quis renovar, então trouxe o Miguel Trauco e agora bem próximo de acertar com o René para fechar esse elenco, pelo menos na lateral esquerda. O Flamengo ainda de olho em algumas outras oportunidades do mercado, Gima. Monique, esse fim de semana tem a segunda rodada da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Clássico das Emoções, né? Tem Santa Cruz e Náutico. O Sport viajou para Juazeiro e o René nem embarcou, né? O Sport encara a Juazeirense, então o René não embarcou, tá fechando com o Flamengo. Acho que a diretoria rubro-negra, a carioca, né? Já que a rubro-negra pernambucana também acaba ficando sem o seu lateral esquerdo, agiu rápido, né, GV? Depois da perda do Jorge, a diretoria tinha a obrigação de já trazer logo um substituto, não sei se para o substituto titular, mas para brigar ali pela posição com o Trauco. É, de fato, o Guilherme, lateral esquerdo da Copinha, é muito bom jogador. Só que a gente cai num dilema do seguinte: o Trauco provavelmente sairá algumas vezes para jogar com a seleção peruana, assim como o Guerreiro. Sim, ele joga, verdade, tem essa também. Né, está sempre sendo convocado. E aí o Flamengo teria que tomar a decisão entre botar o Guilherme para jogar e efetivar o garoto, ou trazer um cara já rodado, já experiente no Campeonato Brasileiro, que é o cara do René, que já foi procurado por Internacional, tentando uma troca, por Corinthians, por Cruzeiro. É um bom lateral. O Flamengo corre ao mercado, a coisa está praticamente certa, tanto é que rescindiu e nenhum jogador, pelo menos não deveria, rescindir contrato nenhum sem nenhuma garantia. Só que a gente conhece a Monique, que vive o dia a dia muito mais do que a gente, como procede a diretoria do Flamengo. Enquanto não tiver rabiscado lá o papelzinho, não oficializa. Acho que é questão de horas. Daqui a pouco a gente vai ver o Twitter do Flamengo aí, as redes sociais oficializando o René como jogador do Flamengo. 24 anos somente, começou naquele time do Eduardo Batista, campeão da Copa do Nordeste 2014, campeão pernambucano. E assim, Monique, é uma sexta-feira movimentada aí no Ninho do Urubu, porque ao mesmo tempo que tem reforços chegando, né, como é o caso do René, tem jogadores estendendo o vínculo aí, renovando, né, Monique? Quem? Isso mesmo, Gima. O GV falou que daqui a pouco o Twitter aparece aí fazendo a sua contagem regressiva para anunciar o próximo reforço. A gente estava justamente de olho no Twitter, esperando por isso, e aí veio uma outra novidade, né? Um assunto que já vinha sendo falado aqui no Ninho do Urubu nos últimos dias, mas agora oficializado pela diretoria do Flamengo. O Flamengo renova o contrato do Everton por mais 2 anos, então o Everton fica no Flamengo até 2019, o contrato dele é até o fim desse ano de 2017. É um jogador importante, titular do time do Zé Ricardo
Ricardo, então o Flamengo já se antecipou e renovou o contrato. Lembrando que muita gente atribui aquela derrocada do Flamengo, né, aquela fase ruim, sem vitórias na reta final do Campeonato Brasileiro, a saída do Everton, né? Ele se lesionou na partida contra o Internacional, quando o Flamengo acabou sendo derrotado lá em Porto Alegre, e depois disso o Flamengo emplacou uma sequência sem vitórias, com o Corinthians, no Maracanã, com o Botafogo. Então muita gente falou que isso se deu por conta da saída do Everton, por conta da lesão dele. É um jogador importante para esse elenco e o Flamengo já se antecipa e renova o contrato do Everton. Everton, Gima, que está bem perto de completar 200 jogos com a camisa do Flamengo, são 198 jogos, 26 gols. Essa é a segunda passagem do Everton pelo Flamengo. Ele esteve aqui em 2008, participou da campanha do título brasileiro de 2009, depois saiu em 2010, retornou em 2014, esteve envolvido em algumas polêmicas, mas depois conseguiu se firmar, e com a entrada do Zé Ricardo principalmente, o Everton é titular do Flamengo, um jogador muito importante. Só não estará em campo amanhã contra o Nova Iguaçu porque levou o cartão vermelho na partida contra o Macaé, então o Zé Ricardo tem esse probleminha para o jogo de amanhã pelo Campeonato Carioca, Gima. Maravilha! Obrigado então a pequena gigante Monique Danello. Daqui a pouquinho ela volta com mais novidades aí do Flamengo, coletiva de imprensa nessa sexta-feira. GV, não dá para perder o gancho dessa notícia aí do Everton, o cara que começou como titular, com moral do professor Zé Ricardo, e com o contrato renovado, acredito que a motivação tá lá nas alturas, né, Getúlio? Fica mais fácil, né? Dá uma tranquilidade maior. O Everton é um jogador de muita qualidade, a gente conhece. A questão é que ele alterna muito altos e baixos. Oscila demais, né? E ele começa bem, aí dá aquela sequência e o torcedor fala, pronto, resolveu-se o problema do lado de campo, que o Zé Ricardo procura, que a gente sabe que o Flamengo quer, e aí de repente vai ladeira abaixo. Aí volta lá em cima, aí machuca. Ele não consegue ter aquela constância. Agora, com o contrato renovado, fica melhor. E eu vejo até de uma outra forma. Como o Flamengo está no mercado, atrás de jogador de ponta, jogador de lado, jogadores da função dele, e ele é um cara que a gente sabe que está nos planos do Zé Ricardo, sem dúvida, o Flamengo faz um carinho, renova o contrato, até para o cara se sentir bem, se sentir à vontade, e segue o baile. Dá uma moral aí pro Everton. A gente tem uma pergunta rolando. E aí, galera do canal Somos Flamengo. Agora estamos no Twitter. Procurem por @Somos Flamengo. Também traremos notícias de texto e vídeo 24 horas. Mais uma novidade para vocês inscritos. Forte abraço. Saudações rubro-negras.